A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando nessa hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos na edição 84. O título desse trimestre é A Soberania de Deus, as Adversidades Humanas, um estudo no livro de Jó. Quero também aqui falar que quem é autor dessa revista, dessas lições desse trimestre, é o pastor Elton dos Santos Pinto. E nós, desde já, queremos agradecer a ele por nos presentear com esse estudo desse trimestre. Pastor Elton dos Santos Pinto foi quem escreveu essas lições desse trimestre, né? E essa semana, irmãos, nós vamos estudar a 12ª lição, a lição número 12, né? E quase finalizando aqui esse trimestre, a lição 12, né? E tem como título o arrependimento de Jó, é o título da lição. A base do texto, o texto base é Jó 42, capítulo 42. Nós estaremos trabalhando ao longo do texto, né, da lição, esses versículos, alguns versículos que são base aqui do estudo. Mas quero orar, primeiramente agradecer aos irmãos, né, que têm deixado seu like, agradecer também que os irmãos que têm visto nossos vídeos, e que o Senhor possa estar, esses vídeos, né, possam ser instrumento de ajuda para as pessoas que não têm entendimento da palavra e também fortalecimento para a nossa fé. Na verdade, o estudo de Jó, ele sempre traz essa ênfase da fortalecimento da fé, né? Então, irmãos, desde já quero agradecer a todos, né, que têm compartilhado conosco. Eu quero ler aqui, irmãos, o Salmo, e logo após estaremos orando, dando assim prosseguimento ao estudo dessa manhã, né? Essa manhã, o costume da escola, né? Desse vídeo, né? O Salmo é o Salmo 139. Nós vamos ler o Salmo 139. Vamos ler esses 6 versículos. 6 versículos nós vamos ler. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces meu sentar, meu levantar, e de longe entendes meu pensamento. Certo meu andar, o meu deitar, e conheço todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir, né? Salmo de Davi, né, que fala sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Irmãos, então nós estaremos agora orando. Quero interceder pela minha e sua vida, pelo estudo que nós estamos tendo, e que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento nesse estudo. Possamos extrair daqui desse estudo aprendizagem para a nossa vida, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a qual nós sempre estamos professando a nossa fé em Ti, ó Deus. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. A cada um de nós, Senhor, participar desse estudo, compartilhar as misericórdias, a graça de Deus e a bondade, quando nós demonstramos o amor a Ti, ó Deus, e temos, ó Deus, a fidelidade e o compromisso de divulgar sempre a Sua palavra. Abençoa os inscritos, abençoa os amigos, irmãos,
Abençoe os admiradores do Evangelho, que um dia eles possam ter consciência plena do chamamento, da vocação que Deus chamou a todos nós, de seguir e também de arrepender dos nossos maus caminhos e passar a obedecer à tua voz. É em nome de Jesus que eu agradeço para todos sempre. Irmãos, eu quero também trazer aqui algumas anotações que eu fiz, né, sobre esse estudo. Primeiramente, nós vamos falar o que é arrependimento, né? Qual o significado da palavra arrependimento? Primeiro, eu separei aqui, deixa eu ver aqui, né? É uma reação, né? Arrependimento é uma reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais. Aí mais, né, acrescentando a palavra arrependimento de origem grega, né, que significa metanoia, né? A palavra arrependimento está ligada com a metanoia, que significa conversão, tanto espiritual como intelectual, mudança de direção, mente e atitude, temperamentos, caráter, trabalho, geralmente conotando uma evolução. Então, sempre tratando assim de uma evolução no aprendizado, no comportamento, né? Esse é o significado, né, da palavra arrependimento. A história de Jó é um relato profundo sobre a fé. Foi o que eu já mencionei aqui, né? Toda vez que nós vemos Jó, é uma fé diferenciada, né? Nós podemos ver que mesmo diante da angústia, de sofrimento, Jó foi fiel, teve fidelidade, seu compromisso com a soberania de Deus, né? Entendimento que Deus é soberano. E aqui no Salmo de Davi, ele fala sobre um atributo que só Deus tem, né? Que é a onipresença e a onipotência. A onipresença é que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E a onipotência é que Deus pode todas as coisas, né? Então, irmãos, os atributos de Deus só Deus, na verdade, tem esses atributos, né? Nós não temos esse atributo, né? E aqui ele fala sobre sofrimento e restauração. Ele enfrentou perdas devastadoras em sua vida, e pessoal, familiar e financeira. Foi uma alavanche, né, na vida de Jó. Imagine, ao mesmo tempo, Jó sofrer esses embates, né, na vida pessoal, familiar e financeira, né? Talvez hoje os grandes problemas dos casais, da família, estrutura familiar, seja isso, né? Esse conjunto, né, pessoal, familiar e financeira. Diante do tamanho da dor, Jó questionou a justiça e os propósitos de Deus. Entretanto, ao ouvir a voz do Senhor, ele é confrontado com a soberania e a grandeza de Deus, né? Então, quando Jó teve acesso, né, ou Deus deu acesso a Jó de ouvir a voz de Deus no seu coração, né, porque até então Jó era um questionador sobre Deus. Perdão aqui, irmão, para tomar um pouquinho d'água, né, que a minha garganta começa a arranhar. Então, irmão, nós vemos que Jó teve um outro entendimento quando ele passou a ouvir a voz de Deus. E muitas das coisas, irmãos, que nós não busquemos ou não buscamos é ouvir a voz de Deus, né? Esse capítulo final do livro é composto de parte de poesia ou parte de prosa. Nesse momento, Jó percebe com suas palavras e pensamento eram limitados e com humildade reconhece a sua ignorância. Então Jó agora já tem uma maneira, né, de ver Deus, porque ele passou a entender e ouvir a voz de Deus. Esse arrependimento marca um ponto de transformação profunda em sua jornada espiritual. Agora Jó já está mais, né,
tendo entendimento sobre a pessoa de Deus, levando a um verdadeiro encontro com Deus. Talvez seja isso que a humanidade precisa, né? Ter um encontro real com Deus. Nessa lição, veremos como a humildade e arrependimento sincero de Jó abriram as portas para a restauração e as bênçãos divinas. Irmãos, Deus sempre quer abençoar o homem, mas o homem, muitas das vezes, impede até do próprio Deus derramar as bênçãos plenas sobre a vida do homem. Nós estamos passando por um momento de grande crise e transformação no mundo. O irmão repara que a humanidade vem, depois da pandemia, agora guerra, né? E mais guerra e muitas coisas, turbulência, mas porque o homem fechou o seu ouvido para o entendimento de Deus. E nós sabemos que o que Deus mais quer é paz sobre nós, né? E ele veio e evangelizou a paz. Jesus veio evangelizar a paz. Jesus é o príncipe da paz. Quando o homem consegue ouvir a voz de Deus, ele tem paz, né? Ele consegue entender o que Deus, o propósito de Deus na sua vida, né? Então, irmãos, nós vamos ver aqui e abrir as portas, as bênçãos e a sua história nos ensina mesmo em meio às adversidades, é essencial manter a fé e a confiança. Então nós temos que sempre estar com o propósito da fé e confiar no propósito de Deus, independente da circunstância, né? Jó passou por um momento de adversidade e lutas financeiras, porque perdeu muitas coisas, familiar, né, como foi dito ali, e também talvez um pouquinho da fé que ele tinha em Deus, né? Um pouco daquela fé, mas ele permaneceu fiel a Deus, né? A Bíblia nos ensina isso. Primeiro ponto aqui, Jó reconhece a sua ignorância. A pessoa ignorante é uma pessoa que desconhece certos conceitos. Ao ouvir as palavras de Deus, Jó admite que falou sobre coisas que não compreendia, né? Muitas das vezes nós pensamos coisas que não entendemos e não compreendemos. Coisas maravilhosas demais para ele. E ele percebe que tentou entender os mistérios divinos com uma visão limitada e humana. Esse é o grande perigo da humanidade, de todos nós, seres humanos, que somos muito... não temos aquela visão espiritual da situação. Não discernimos as coisas espirituais, né? Não procuramos entender por detrás de um pano de fundo na nossa vida que existem coisas maiores e grandes que Deus quer nos ensinar. A experiência transforma sua percepção de Deus, levando a uma declaração de humildade e rendição. Quando ele teve esse encontro com Deus, ele declarou isso aqui: os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Quando nós conseguimos contemplar a grandiosidade de Deus em nossa vida. Jó teve essa visão, né? Essa percepção de que ele só ouvia falar de Deus, mas agora ele tem a clareza, porque ele agora viu o próprio Deus, né? Na sua totalidade. Como que ele viu? Quando ele passou a entender o propósito de Deus na sua vida. Aqui a voz de Deus desperta a consciência de Jó para a realidade da sua pequenez diante da grandeza divina. Nós não podemos dimensionar a profundidade, a grandiosidade de Deus. Nosso intelecto é muito reduzido, né? É um micro, né? Vamos dizer assim, como os computadores micro, né? A nossa inteligência ela tem capacidade de só ir a um determinado momento. Mas aqui, irmão,
irmãos, né? Deus trabalha com macro também, né? Vamos dizer assim. Ele compreende que sua dor ultrapassou o limite ao questionar a justiça de Deus. Por isso se humilha em contrição e arrependimento. Esse reconhecimento é significativo. Jó aceita plenamente a soberania de Deus, confessando: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui Jó encontra segurança, né? Abrigo, proteção. E Deus sempre quer proteger os seus, né? Lá no templo de Israel, e quando Jesus veio, ele falou, né? Ó Jerusalém, quantas vezes, né? Quis eu guardar os pintinhos debaixo das asas, né? Deus é um Deus protetor, um Deus guardador do homem, né? Deus quer proteger a sua criação. Assim como Jó, precisamos reconhecer que nem tudo está ao nosso alcance de compreender. A Bíblia nos lembra que os pensamentos de Deus são os mais altos do que os nossos. Isaías 55:9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, né? Então, os mistérios de Deus, a grandiosidade de Deus, né? Ele fala aqui, né? Que bem sei que tudo pode e os teus planos não podem ser frustrados. Jó 42, 2, né? Vamos ler esse versículo aqui direitinho aqui. A minha alma tem sede de Deus. Não é isso aqui não, perdão. Tá aqui. Bem sei que tudo pode, e nenhum de teus pensamentos pode ser impedido. Jó reconhece que Deus pode todas as coisas, que Deus é soberano. Assim como Jó, precisamos reconhecer que nem tudo está ao nosso alcance de compreender. A Bíblia nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Isaías 55:9. Também nos diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e os nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29:9. Então Deus, ele demonstra para o homem, né? E muitas das vezes queremos resposta imediata aos nossos sofrimentos, mas é preciso confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Esse é o questionamento do ser humano, e muitas pessoas não entendem a razão do sofrimento que ele está passando, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, né? E Deus quer tratar com o ser humano e cuidar dele, né? E para isso ele precisa muitas vezes se humilhar, se arrepender, né? Às vezes ele é um coração altivo, né? Um coração obstinado, e Deus vem e trata ele de uma certa maneira, né? Contundente. Jó nos ensina a ser honestos sobre as nossas limitações, a reconhecer nossas fraquezas e permitir que Deus haja com sua soberania infinita em nossas vidas, né? Então, Jó aqui ele demonstra que Deus é o único que pode soberanamente agir sobre a vida de cada um de nós. Esse é o primeiro tópico, né, que nós falamos. Jó reconhece a sua ignorância, né? O segundo tópico é o arrependimento de Jó. Está em 42, 4-6. E nós vamos ler agora. Escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pó e cinza, irmão, é um estado que o homem, o servo, né, as pessoas, era um momento que ele demonstrava que ele estava se arrependendo, se humilhando, né? Ele se vestia de saco de silício, né? De saco, e
e se humilhava na cinza, no pó da cinza, né? Porque cinza nos lembra que é a destruição da matéria, né? E nós vamos ver que eles utilizam esse simbolismo de arrependimento no pó e na cinza. Ao homem está ordenado o pó, né? E o final da vida do ser humano é o pó, né? Que simboliza a morte do ser humano. Realmente disse o que não entendi, coisas maravilhosas para mim, e que não conheço. Quando eu disse, ouço agora e falarei, eu exigirei de ti e tu me ensina. Já menciona que se arrepende no pó e na cinza, uma imagem que remete às palavras de Abraão ao suplicar a Deus. Gênesis 18, 27. Né? Vamos ler aqui, né? Gênesis 18, 27. Aqui, vou abrir aqui a palavra de Deus, né? Referente. Gênesis 18, 27. Só um minutinho. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar, e Senhor, ainda que sou pó e cinza, né? A insignificância que nós demonstramos e a humildade que nós somos pó e cinza na verdade diante de Deus. Assim como Abraão, Jó assume uma postura de humildade profunda diante do Senhor. Mesmo sendo um homem justo, ele reconhece que suas murmurações e queixas foram imprudentes. A frase Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos veem. Jó 42:5. Revela a mudança significativa. Agora conhece a Deus de forma íntima e pessoal. É isso que nos falta, né, irmãos? Serem íntimos de Deus, conhecer e o que Deus quer que nós sejamos mais próximos deles, né? E uma das maneiras que você pode ser próximo de Deus, primeiro ouvindo a voz de Deus. Como você pode ouvir a voz de Deus? Através da leitura da tua palavra, meditação nela, né? O Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão, o homem, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes medita na palavra dele dia e noite, né? Isso é uma benção. Outra propósito é você falar com Deus através da oração. Quando você ora, você fala com Deus, conversa com Deus, dialoga com Deus. Então, uma das formas que nós mantemos a intimidade com Deus é obedecendo a voz do Senhor também. Então, meu irmão, revela a mudança significa, agora, de forma íntima e pessoal. Antes, a sua visão era limitada ao que ouvira falar sobre Deus, mas agora ele experimenta uma compreensão mais profunda do caráter divino. O arrependimento genuíno de Jó é um exemplo poderoso. Ele não expressa apenas um remorso superficial, mas uma mudança de coração que transforma a sua perspectiva. Lembra quando eu falei sobre a metanoia, né? É uma inversão. Quando nós invertimos, então o arrependimento também é quando você se inverte e faz uma mudança, né? De propósito. E aqui ele coloca de coração que transforma a sua expectativa. A Bíblia nos ensina que Deus não despreza um coração quebrantado e arrependido. Salmo 5:17, né? Então Deus, um coração contrito, um coração quebrantado, né? Um coração disposto a ouvir e amar a Deus, né? Também é um coração que Deus se agrada. Da mesma forma, somos chamados a rever nossas atitudes e buscar um arrependimento sincero, confiando que Deus é fiel para perdoar e restaurar. Então, nós temos que entender que Deus
ele está sempre pronto a nos perdoar, desde o momento que nós confessamos o nosso pecado e nos arrependemos dele, né? Jó nos mostra que mesmo quando não entendemos os planos de Deus, devemos nos render com humildade e aceitar a sua vontade. Muitas pessoas questionam quando algo foge do controle e ele começa a questionar Deus, os propósitos de Deus, as ações de Deus e por que ele está naquela situação daquela maneira, né? Mas esquece que nós devemos confiar plenamente que Deus é o que cuida de nós, na verdade, né? Ele age sempre na sabedoria e no amor. Ao seguir esse caminho, encontramos não apenas perdão, mas paz e transformação, né? Olha o que eu falei no início, né? Que Jesus é o príncipe da paz. Então Deus quer trazer paz ao nosso coração. Em Deus, Ele quer que nós sintamos a paz dele. Ele mesmo disse, Jesus disse, não dou a minha paz como o mundo dá, né? Não vou a dou, né? Então, que nós tenhamos a paz do nosso Senhor no nosso coração e não deixamos que as coisas, a fé, né, que nos move, possa se desvanecer diante de nós. Então, nós falamos aqui, irmãos, Jó reconhece sua ignorância, né? Jó, o arrependimento de Jó. E agora vamos falar sobre a restauração de Jó, que está em 42, Jó 42, vamos voltar lá para o livro de Jó, né? Capítulo de Jó 42, 7, 10. É isso mesmo? Jó 42, 7, 10, que diz assim: Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Eliafaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Eliafaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofá, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Que benção, né, irmão? Benção porque Jó intercedeu, né? Um crente, a função dele é ser sacerdotal e interceder pelos seus amigos, os inimigos também, né? E aqui Jó pôde e orou por seus amigos, né? Para que Deus perdoasse. E Jó foi abençoado também, porque Jó fez a vontade do Senhor, orou e intercedeu por eles. O poema, que durou o início do capítulo 3 a 42, versículo 6, acabou em 42:7. Voltemos à prosa, bem como o prólogo e dos capítulos 1 e 2, há 2 características em particular para notar sobre este epílogo. Primeiro, a experiência de Jó com a graça. Encontra a expressão em sua oração e seus amigos. Em segundo lugar, a experiência de Jó com a graça está no aqui e agora neste mundo. Após o arrependimento sincero de Jó, Deus intervém em sua vida de forma poderosa. Os amigos de Jó, que o acusavam injustamente, agora precisam oferecer sacrifício e pedir que Jó interceda por eles. Deus mostra que, apesar das falhas desses homens e da teologia limitada que eles defendiam, Jó é visto como servo fiel
e será o intercessor deles. O servo do Senhor oferece uma oração em favor de seus amigos, pela qual eles são aliviados da ira de Deus, levado à reconciliação com seu próximo. Que bênção, né, irmãos? Que nós vemos que Deus, Ele quer unir as pessoas, tirar todas as desavenças, todas as arestas, e deu um entendimento real, não só para Jó, mas para, eu creio que os amigos de Jó também passaram a entender como a soberania de Deus é perfeita, né? Na vida de Jó, o exemplo que Jó foi, e eles viram como Deus age na vida de cada um de nós. E hoje nós estudamos esse texto e temos uma compreensão do que Deus é capaz sobre as nossas vidas. Como é poderoso o nosso Deus, como Ele é justo, perfeito, né? Porque Ele provou para o homem e para o inimigo, né? Que o homem também, quando ele é fiel e ele tem um coração humilde, um coração fervoroso, ele também é um adorador de Deus, né? A acusação do inimigo foi que se Deus tirasse as coisas de Jó, Jó não adoraria a Deus ou não seria fiel a Deus, mas Jó foi fiel em todas as circunstâncias. Esse ato de intercessão é significativo. Jó, que antes fora criticado, agora ora por aqueles que o julgaram, né? Que benção! Mesmo em meio ao sofrimento, Jó manteve o seu relacionamento com Deus e demonstrou a misericórdia para com seus amigos. Então, irmãos, nós percebemos que o crente, ele passa por adversidades, lutas, problemas, mas ele é fiel a Deus. Não por circunstância, mas fiel porque Deus é um Deus misericordioso, compassivo, longânimo para perdoar os nossos pecados. A restauração de Jó nos mostra que Deus não apenas nos perdoa, mas também nos abençoa abundantemente. Quando Deus, com certeza, né, Deus viu a sinceridade de Jó e ele abriu a janela dos céus para abençoar a vida de Jó e recompensar Jó, né, porque ele é fiel, né? Deus é fiel. A restauração de Jó nos mostra que Deus não apenas nos perdoa, mas também nos abençoa abundantemente. Ele transforma nossas perdas em ganho e nos oferece um novo começo. Deus perdoou Jó e deu caminhos para que Jó seguisse a ele, né? Deu oportunidade para que Jó. E é o que Deus faz conosco também. Deus sempre está dando uns novos começos para recomeçar a ter um entendimento real do que é Deus em nossa vida, né? Quando confiamos em Deus e permanecemos firmes em meio às provações, experimentamos não apenas o perdão divino, mas também a graça e a restauração que Ele tem para nós. Nós sabemos que graça é aquilo que nós não merecemos, né? É um dom que nós não merecíamos. Mas a graça de Deus nos alcançou, o seu perdão, a sua bondade. E por isso nós somos gratos a Deus também por esse maravilhoso presente que Deus nos deu, que é a graça dele sobre nós. Perdão, a garganta está coçando aqui. Concluindo nosso estudo de hoje, irmão, é um estudo bem reduzido, né? Porque praticamente nós falamos quase os últimos dias nesse capítulo 42, né? E ele vem falando sobre a bênção que foi na vida de Jó e Deus como Deus virou. A jornada de Jó nos ensina que o sofrimento pode ser uma oportunidade para arrependimento e transformação. Então, se você está passando por lutas e problemas, não pense que uma tortura, não. Pense que Deus quer te abençoar nesse momento difícil, né? É uma oportunidade de você realmente ser abençoado por Deus, porque Deus pode transformar
modificar a situação a qualquer momento. Ao reconhecer nossas limitações e arrependimentos sinceros, abrimos as portas para a intervenção divina, né? Quando você abre o coração, deixa Deus trabalhar, né? Essa expressão deixa Deus trabalhar, e quando realmente você deixa de tomar o leme na sua mão e dar a direção para Deus, Deus resolve os problemas, Deus resolve a situação. Lembrando, irmão, que lá no barquinho, né, quando ele estava no barco, levantou uma grande tempestade e Jesus estava na proa, né, ali recostado com sua cabeça ali no barco, e eles ficaram agitados, né, com medo da tempestade de Deus, e solicitaram: mestre, acuda-nos, pois vamos perecer. Jesus mandou o vento acalmar, aquietar. E realmente houve bonança naquele lugar, Jesus presente ali com eles, e eles foram agraciados pela palavra de Deus. Assim, não apenas nos perdoa, mas restaura e abençoa além do que podemos imaginar. Jó foi restituído em todas as áreas da sua vida, mostrando que a graça de Deus é maior do que qualquer sofrimento que enfrentamos, né? Vê o que o autor está colocando, né? Deus restaura não só o que foi perda, mas Ele acrescenta com a sua graça, com a sua bondade e misericórdia, porque a graça é muito maior do que isso tudo que nós vemos, né? Como diz a autora Annie Jones Finch, a graça de Deus é grande o suficiente para responder grandes perguntas, responder às grandes coisas, as ondas que ribombeiam e avassalam a alma, os ventos rugidores que nos deixam atônitos sem respiração, as tempestades súbitas que fogem ao nosso controle. A graça divina é grande o suficiente para nos satisfazer todas as pequenas coisas, as pequenas tribulações que nos irrita com picadas de alfinete, preocupação com insetos, zumbido persistente, as rodas que recheiam e nos desgastam a alegria. Portanto, assim como Jó, devemos confiar em Deus em toda circunstância, certo que Ele sempre age com amor e sabedoria. Nosso Deus é um Deus amoroso, irmão. Um Deus que quer sempre o bem de todos nós, né? A história de Jó nos lembra que, ao nos humilharmos e nos arrependermos, experimentaremos não apenas o perdão, né? Mas também a restauração e as bênçãos que Deus preparou para nós. Deus é um Deus galardoador, abençoador, que tem nas suas mãos provimentos, sabedoria, né? É um Deus de provisão, é um Deus de abundância, é um Deus que restaura, mas para isso nós devemos confiar plenamente naquilo que Deus preparou para cada um de nós. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Primeira carta a Pedro 5:10. Então Deus, com certeza, vai restabelecer a ordem de todas as coisas, todos os controles, né? E ele aqui faz, né? O apóstolo Pedro lhe fala que confirmará, concederá força e estabelecerá sobre todos os firmes alicerces. Na verdade, Deus, Jesus é a pedra, é o alicerce da nossa vida, né? Que possamos, como Jó, manter nossa confiança em Deus e viver na certeza de que Ele sempre tem o melhor para nós, independente das circunstâncias. Essa é a nossa garantia, irmão.
essa é a nossa esperança, que Deus está no controle de todas as coisas, e realmente está, e que Ele supre todas as nossas necessidades, Ele que nos abençoa, é Ele que nos faz ter respiração, né? É Ele que derrama a sua graça, o seu amor sobre nós, e somos agraciados por Deus. Eu e você somos a obra das suas mãos, né? Deus nos criou para que sentíssemos alegre com Ele, participasse da vida dele, né? E através da nossa fidelidade, do nosso amor e compreensão. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esse vídeo. A expectativa é que esse estudo possa entrar no seu coração e fazer uma grande morada, né? Um arrependimento, né? Que nem nós tenhamos esse arrependimento como já teve, né? De reconhecer a soberania de Deus, né? A sabedoria de Deus, né? A provisão de Deus. Na verdade, Deus sempre quer compartilhar a sua vida conosco. Vamos estar orando. Quero te agradecer desde já que permaneceu conosco. Você que tem deixado seu like para fortalecer a cada dia mais, né? O canal, para que também possamos estar aqui falando com os amados irmãos, né? E compartilhando a palavra de Deus. E para aquelas pessoas que também ainda não ouviram a graça de Cristo, possam aceitar Cristo como Salvador. Esse é o nosso maior objetivo de estarmos aqui compartilhando, né? Porque a graça de Deus nos alcançou a mim e a ti também, e quer alcançar outras pessoas. Vamos lá? Vamos agradecer a Deus? Pai querido, Deus soberano, com as nossas mãos erguidas aos céus, com nosso coração e mente voltada a Ti, nós queremos orar e interceder, agradecer primeiramente pelas nossas vidas, pelas vidas de cada um, Senhor, ó Pai, que tem vindo aqui neste canal e tem aprendido da Sua palavra, da Sua pessoa, Deus, daquilo que o Senhor tem feito e há de fazer na vida de cada um. Abençoa, Senhor, esses ouvintes da palavra de Deus, os inscritos do nosso canal, que eles possam estar compartilhando também essa mensagem com outros que ainda não aceitou Cristo como o único e suficiente Salvador. Pai, entre no coração deles, faça morada na vida deles e que eles reconheçam que só Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, o enviado, o Messias, para restaurar todas as coisas. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo Jó, que nos deu grandes ensinamentos. E hoje nós estamos estudando aqui, é que o Senhor trouxe ao conhecimento de cada um de nós, da vida desse teu servo obediente, fiel a ti. Que nós possamos ser fiel, continuar na sua presença, adorando como o Senhor é, para ser adorado para todos sempre. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer desde agora para todos sempre. Então, meu amigo, meu irmão, se você gostou desse estudo, eu faço um convite a você. Até o próximo estudo, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém?